Olá, tudo bem? Começa agora mais um Birdcast. E a pessoa que eu trouxe aqui hoje, ela é empreendedora, ela tem um escritório de advocacia de sucesso na nossa cidade. Também ela trabalha no ramo imobiliário e participa do agronegócio da nossa região. Eu estou aqui com Thaís Takahashi. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tudo tranquilo. Obrigada pelo convite. Viemos aqui hoje para bater um papo, né, descontraído, entender um pouco mais sobre o turismo de aventura, né? Conheci você através dele, Sim, né? legal. Buscando ideias aqui para nossa região. E o nosso intuito aqui é poder bater um papo, logicamente descontraído, mas levar para as pessoas um pouco de conhecimento, né? Então, assim, eu queria dizer para você, como uma brasileira, né? E eu acredito que se o nosso sistema de governo, que é capitalista, ele faz com que pessoas como você, né, consiga ter o sucesso que você tem. E chegar num ponto até de que além de você fazer para si, você começa a querer fazer para os outros. Então me diz, Thaís, aonde que começou a ideia? Você já tem um exemplo da sua família, do seu pai, em vários ramos que você atua, mas aonde que surgiu, na essência, a Thaís Takahashi de hoje que quer fazer além de ganhar dinheiro? Poxa, eu acho que isso começou desde criança. Eu acho que quando eu era criança, eu lembro que minha mãe tinha meu pai tinha um escritório na antiga estação rodoviária e a minha mãe tinha uma loja. E eu, na época, tinha um sítio, que eu já tinha cavalo, né? Meu pai me deu uma égua quando eu tinha uns 10 anos. Como chamava sua égua? Campina. Eu tive uma negruxa. Negruxa aí, ó. Eu tinha também. Campina, minha primeira égua. E aí eu lembro que, por exemplo, eu queria ganhar dinheiro. Sim. E aí eu buscava no sítio dos meus pais pedras cristais, colocava no meu carrinho de bebê, que ficava guardado lá em cima na loja da minha mãe, e andava na rodoviária vendendo. Quantos anos você tinha? Devia ter uns 8, 9 anos, né? E eu lembro que eu pegava frutas, eu pegava manga, eu pegava limão, e a minha mãe até sentia vergonha, porque eu ficava na frente da loja dela, às vezes, querendo vender. Mas já era uma demonstração dessa visão empreendedora, Sim. né? Então, eu acho que isso já nasce com a pessoa. A pessoa tem uma predisposição para isso, né? E eu acabo aproveitando essa minha habilidade e tentando fazer várias coisas para que eu possa diversificar. Porque o segredo do sucesso é você diversificar, né? Se você ficar só num segmento, se aquele segmento ele for ruim, você não tem outras fontes de renda. Sim. Né? Então, o segredo é diversificar, porque, claro, é tudo cíclico. Tem hora que um negócio está melhor do que o outro, então você consegue ter uma rentabilidade melhor quando você diversifica. Sim. Mas mudando de assunto, o que mais me trouxe, né, a ideia de trazer você aqui é entender essa questão empreendedora sua, né? Porque você é uma pessoa que, assim, você já fez sucesso como advogado, né? Você tem um escritório, associados, você também já faz parte da ABAP, Associação Brasileira dos Advogados Isso, Previdenciários. você também participa na questão jurídica da Sociedade Rural. Então, assim, você não é uma pessoa que se limitou somente ali na área jurídica, né? Você é uma pessoa que como a gente disse no começo, você foi uma empreendedora. Você viu além da área jurídica, você viu além, por exemplo, da criação de boi, que é o que o povo faz aqui. Sim. Né? Porque no caso você cria cavalos, né? Você cria mula também? Não, só cavalos. Só cavalos. Mas cavalos assim, cordilha. se você for ver numa região nossa, é difícil quem tem a coragem de fazer isso. E na verdade, assim, a criação de cavalos não é muito fácil. Isso que eu tô dizendo. Porque não é como gado que você tem uma tiragem e a facilidade de venda. É por isso né? que eu Você quis tem que ter dizer. pessoas específicas. Mas aí o que eu fiz para tentar minimizar com essa dificuldade? Né? Eu peguei uma égua importada dos Estados Unidos, importei para o Brasil, que era uma bicampeã mundial em 3 tambores.
Então isso fez com que o meu Aras fosse reconhecido no Brasil inteiro. Sim. Né? Por quê? Porque eu trouxe a melhor égua dos Estados Unidos para o Brasil. Legal. E aí, o que eu fiz? Dela, eu comecei a explorar e fazer venda de barriga dela, venda de embriões, né? Venda de potros, né? E assim fui desenvolvendo a minha atividade. Infelizmente, essa égua estava numa central de reprodução em Adamantina e eu contratei para ficar numa baia, porque não é possível que eu vou trazer uma égua dos Estados Unidos e vou deixar no pasto, Sim. como um cavalo comum. Uhum. Né? Ela é um cavalo comum, mas pela história dela, pelos títulos dela, ela tem que ser tratada diferente. Sim, com Né? certeza. Então, assim, a vida normal de um cavalo é no pasto. Uhum. Mas a gente precisa tomar cuidados específicos para evitar, né, a perda dela, que ela se machuque, essas coisas, porque ela é uma égua de reprodução. E aí ela foi para uma central de reprodução e eles me deixaram no pasto. E num dia de alerta vermelho, teve uma tempestade e acabou levando ela à morte, né, ao óbito, por causa de uma descarga de raio. Então, é uma situação, assim, atípica, mas isso fez com que eu tivesse uma defasagem dentro do meu empreendimento, né? Que era, eu tinha uma estrutura, um ganho já com essas vendas e acabei perdendo. Eu desisti? Um monte de amigos meus já falou. Exatamente. Um monte de amigos meus, inclusive criadores de cavalos de corrida, para com cavalo de tambor. Não faz mais cavalo de tambor. Mas eu não posso desistir. Por quê? Porque eu tenho os filhos dela. E os filhos dela são meus garanhões, que eu estou tirando reprodução com as éguas que eu tenho. E daqui a um tempo esses animais estão começando a ir para a pista. Eu já estou vendendo animais aqui na região. Então daqui a pouco esses animais começam a despontar em pista. E aí eu começo a reestruturar o meu empreendimento. Então, por isso que eu falo, a gente não pode desistir. Sim. E cavalo, ainda mais cavalo, né? Que é o meu sonho, que é o meu hobby. Sim. Eu falo que é hobby, porque lucro ainda eu não tenho, né? Então, para mim é um hobby. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que, como as pessoas dizem, a minha pinga, né? Eu não bebo muito, então eu posso dizer que é minha pinga, né? E para você ver como as pessoas aqui da nossa região, muitas vezes, não priorizam eu ter um animal, uma genética que é a melhor dos Estados Unidos, que foi uma das melhores do Brasil. Hoje a irmã dela é a bicampeã mundial, aqui também no Brasil. Minto, não é bicampeã mundial, ela é recordista mundial. A produção dos filhos dela, dessa irmã da minha égua, vende super caro e aqui eu não consigo vender. As pessoas saem daqui para comprar fora. Elas participam de leilões fora para comprar animais caros se eu tenho a mesma genética aqui. Então, se as pessoas não têm aquela visão, olha, vamos incentivar, porque tá aqui, é de casa, mas, né? Isso é da índole do Procopense. Ele paga engraçado, pedágio, né? Vai comprar no Carrefour em Londrina e deixa o mercado aqui falir. É engraçado. O que acontece, por exemplo? Mas muitas vezes essa questão, por exemplo, do mercado, eu vou falar agora para você porque você tocou nesse assunto. Eu deixo às vezes de comprar aqui porque os produtos que eu encontro em Londrina eu não tenho aqui. Só que é diferente da minha genética. A genética que tem, a melhor genética do Brasil tem em Cornélio Procópio. Sim. Mas as pessoas não prestigiam e vão para fora comprar. Então, assim, não dá para entender. Os lugares que eu morei em Santa Catarina, eu acredito um pouco que seja cultura. Porque, assim, a nossa cultura desde pequeno era o quê? Ir no rodeio, ver as pessoas montar no boi. Uhum. Se você vai para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a prova de tambor, o cara que faz a prova de tambor, ele é ovacionado. Sim. Nos Estados Unidos, muito. Não, então, Urubici, se você for lá, você vai ficar de cara. Sabe por quê? As casas não tem estacionamento, não tem garagem. Tem a casa e uma data do lado e um cavalo, 2 cavalos. E lá tem os cavalos, como é que chama? Crioulo. E os caras ficam tudo piochado. Mas aí eu falo. E a cultura deixa eu só concluir. E a cultura daqui, em relação ao cavalo, é a lida. Por exemplo, você vai ver as pessoas que andam de cavalo em Cornélio. Só que essas pessoas, você vai ver que ele tem mais aquele lado do peão, que usa o cavalo como uma ferramenta de trabalho. Lá não. Lá o cavalo é como você disse. O cavalo é bem tratado, é bem cuidado, porque é um cavalo para prova.
é um cavalo que ele não pode pisar em qualquer buraco, ele não pode... Então, assim, tem um cuidado maior, né? Inclusive, como você disse, né, você importou o cavalo dos Estados Unidos. Não tem como deixar no pasto um cavalo desse. É um cuidado maior. Claro. E como a gente disse, se você compra um boi e o boi morreu, você faz churrasco. Sim. Se você compra um cavalo e o cavalo morreu, você não vai ter mais o que você tirar dele. Tem que ir contramão do que a ideia da nossa região aqui na questão de pecuária, de agricultura. Então, assim, eu acredito que isso seja uma pessoa visionária, né? Porque hoje, as pessoas, querendo ou não, as pessoas estão começando a olhar para esse lado. Esse dia teve como é que fala? Teve um evento de mula ali no... Teve na sociedade rural, isso. Então as pessoas estão começando a visar pro animal dessa forma, né? Sim. Da genética, da beleza, da prova, né? Do tambor, né? Então, assim, eu acredito que é um negócio que futuramente você vai ver isso acontecer, né? E o mais legal de tudo, sabe o que é? Esse dia eu vi um cara que falou assim, existe três tipos de seres humanos. E os seres humanos andam numa linha, né, numa rodovia, e essa rodovia tem posto de gasolina, tem médico, tem tudo. Aí tem as pessoas que andam de cabeça baixa. Essas pessoas que andam de cabeça baixa, elas vão seguindo a rodovia. E elas não olham pro lado, não olham, precisou de um posto, vai no posto, precisou do médico, vai no médico e tal, e segue a vida. Aí tem os outros, que é os das cabeças erguidas. Digamos que é os sábios. E tem os loucos, né? Que somos nós. Que os loucos, eles não se contentam em andar na rodovia. Ele vai lá, ele vê o mato, ele vai lá, tu fez um matinho aqui, entrou ali, já achou um riacho, achou uma cachoeira, mas ele não conta pra ninguém, ele acha bonito e sai. Aí depois vem o sábio, da cabeça erguida, entra naquele caminhozinho, que já viu que já tava com a picada, e vai lá e coloca a cachoeira do sábio tal. Não foi o sábio que achou, foi o louco. É como você. Todo mundo, com certeza, as pessoas que mexem com esse tipo de empreendimento, no caso do agronegócio, eles podem olhar para você e falar assim, meu, o que você vai fazer com um cavalo em Cornélio Procópio? Cavalo aqui a gente usa para tocar boi. Não tem essa ideia. Aí você fala, não, o cavalo funciona assim. Aí daqui 10 anos, você vai ver todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? As pessoas copiam depois. Isso. E aí você sabe que esse exemplo que você citou teve uma situação muito engraçada. Assim que eu assumi o diretório do PROS aqui em Cornélio, como presidente, eu convidei algumas pessoas para participar como secretários do desenvolvimento, secretário da mulher, secretário do idoso. E desse secretário de desenvolvimento, eu peguei o professor Celso Naves, que é da UTFPR. E ele tem um projeto que ele fez há 20 anos, mais de 20 anos, apresentou para todos os prefeitos, que se chama o Clube do Café, que é a volta da cafeicultura premium aqui para a nossa região, que é uma forma de desenvolvimento, né? E isso voltado para o pequeno, médio, micro produtor rural, né? Porque daí você produz em pouca escala, dentro de uma diversificação na propriedade, porque não pode ter só um tipo de cultura, porque se acontecer uma geada, acontecer algum problema, a pessoa quebra. Tem café na nossa região ainda? Ainda tem. Muito pouco, muito mais na região de Ribeirão do Pinhal, na região de Congonhas. Aqui na nossa região tem pouco. Mas ainda tem algumas pessoas que produzem. E o que eu vi dentro desse projeto? Que era uma forma da gente ajudar no desenvolvimento. Então, como eu estou em pré-campanha, já busquei esse projeto e estou tentando levantar pessoas que abracem esse projeto. Nós apresentamos para a Cocamar, para a Integrada, procuramos o IAPAR em Londrina, né? Temos que apresentar para o governo. E aí, o que acontece? Dentro desse exemplo que você citou, eu lembrei. Depois que a gente levantou isso, hoje o Celso Naves me liga e fala, olha, o secretário de desenvolvimento do município de Cornélio Procópio me chamou e que quer conhecer o Clube do Café, que eles querem fazer um vídeo institucional que eles vão apoiar. O município de Cornélio Procópio vai apoiar esse Clube do Café. Eu falei, olha que legal. É isso que a gente precisa fazer. É pegar essas ideias. É que nem o cara louco que vai lá, faz a picada, depois vem o outro e põe o nome. Sim. O nome não importa. Não, o importante é você descobrir alguma coisa, trazer essa ideia e quem colocar ele em funcionamento,
tá valendo. O importante Tá valendo, acontecer, né? O negócio é acontecer. Sim. Então, assim, esse teu exemplo caiu assim como uma luva. luva. E você falou pra gente aí dos cavalos e tal, que como eu te disse, você foi na contramão, só que eu convivi em Santa Catarina e convivi no Rio Grande do Sul. O que você tá fazendo é natural lá, Uhum. né? Por exemplo, as pessoas cultuam cavalo, né? Eles gostam muito de cavalo. Já aqui tem essa cultura de que o cavalo é um instrumento de trabalho, Sim, né? E você está diferenciando isso, sim. né? E agora, em outra área, que, por exemplo, eu até acredito que, como é que pode, né? A pessoa é advogada, de repente cria cavalo, cria boi e fala, não, agora eu vou fazer empreendimento imobiliário, né? Como é que é esse negócio do seu empreendimento imobiliário? Então, dentro dessa questão da diversificação, né, eu abri uma incorporadora e comecei a ver áreas para poder fazer loteamento. Sim. E aí surgiu uma área que é hoje um primeiro loteamento que eu fiz, que é o Vale das Margaridas, que fica no final do Cibim com Ayrton Senna, que foi o meu primeiro empreendimento. Dele surgiu construções de casas, surgiu aluguéis, né, de imóveis, e nisso eu acabo fazendo negociações, né? Às vezes eu tenho terreno lá que ainda não foi vendido, eu coloco em outro imóvel, compro outro imóvel, e assim vai aumentando o meu patrimônio. E, em decorrência desse empreendimento, agora recentemente eu abri uma outra empresa, que é a Takahashi Negócios e Empreendimentos Imobiliários, que vai construir um cemitério-parque em Cornélio Procópio com um crematório, que nós não temos na região. Né? Então, eu trago isso também para Cornélio, por quê? Cornélio, né? Minha mãe fala, Thaís, você só investe em Cornélio. Porque é um lugar que eu quero que se desenvolva, é um lugar que eu quero ficar para sempre. As pedrinhas na rodoviária. Exatamente, é o lugar que eu tenho paixão, entendeu? É o lugar que eu gosto. O que eu fiz? Meu pai faleceu, eu cremei meu pai, eu não joguei ele no rio onde ele queria que fosse jogado. Eu não fiz a vontade dele, mas eu fiz a minha, porque eu queria ele próximo de mim. Eu plantei uma cerejeira no Aras, né, na frente da minha casa. Então, assim, é o lugar onde meu pai tá, entendeu? Então, assim, é onde eu criei raízes, Sim. né? Então, por isso que eu quero desenvolvimento, por isso que eu luto tanto para desenvolver essa cidade, né? Nós temos mais pessoas assim, né? Eu acredito que sim, porque quanto mais pessoas tiverem essa visão, mais a gente vai somando para chegar no objetivo, né? Não é fácil. Né? Até agora, como pré-candidata a deputada estadual, eu estou vindo com essa visão de desenvolver. Mas é claro que eu vou ter obstáculos da forma como você falou. As pessoas aqui pensam negativo. Mas eu vou tentar fazer com que elas comprem a ideia para que a gente consiga chegar num denominador comum. Né? Nós temos, por exemplo, uma forma de desenvolver Cornélio Procópio, curso de medicina. O curso de medicina já está aprovado, já tem um decreto assinado pelo governador. Né, que na verdade era a governadora que assumiu assim que o Beto Richa saiu para disputar a eleição. Então, o que acontece? Em 2018, foi meu último ano de gestão da OAB, a gente conseguiu a assinatura do decreto porque eu fazia parte do Conselho de Desenvolvimento. Nós tínhamos uma cadeira da ordem, né, dentro do Conselho de Desenvolvimento procopense. Então, nós conseguimos a assinatura do decreto. Depois disso, quem lutou até 2022, hoje, para esse curso ser liberado e ter solto o vestibular? No mesmo ano foi assinado o decreto do curso de medicina para Guarapuava. O ano que vem eles estão formando a primeira turma. Mas por quê? Porque eles têm força política. Sim. Né? Assim, a questão que eu vejo aqui em Cornélio Procópio é o quê? Não é que é má vontade, né? Mas eu vejo assim que, como você disse, o potencial e vamos dizer assim, a capacidade financeira e intelectual que você tem, você poderia fazer naturalmente como muitas pessoas fazem. Você tem seu escritório de advocacia, você ganha dinheiro e você vai investir na praia. Sim. Você vai investir em Londrina. Sim. Só que o quê? Não, vou investir em Cornélio Procópio. Tem pessoas que às vezes olham para você e falam, o que falou, né? Mas o que você vai investir aí? É como eu falo do turismo, né? Pô, eu conheci tanto lugar legal, tanto lugar bonito, eu quero fazer a cidade que eu vivi, conseguir participar disso, conseguir ter isso, né? Como a gente disse, as pessoas daqui, elas se fecham muito para Cornélio Procópio. Então, a cultura daqui, eles não conseguem
vê as coisas de fora. E, na verdade, a maioria das pessoas que ganham dinheiro em Cornélio Procópio, eles não investem aqui e eles levam esse dinheiro para fora. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar essa cultura. Né? Por isso que, nessa visão que eu tenho, por exemplo, a minha matriz da Takahashi Advogados é aqui. Sim. Mas eu tenho filiais. Eu tenho filiais em Sorocaba, eu tenho filial em Limeira, Botucatu, Uberaba, Londrina, Uraí. Sim. Mas a matriz é aqui. Sim. Entendeu? Então, por quê? Porque eu sou daqui, porque eu invisto aqui, porque eu quero que isso aqui cresça. Você tem moda. E eu quero... Não, e outra coisa, passarinho. As pessoas, que acontece, elas fazem isso que você falou, por quê? Porque às vezes pode ser assim, que eles já tentaram como você. Aí o que aconteceu? Deu errado aqui, deu errado ali. Desistiu. Chega, né? Chega, Cornélio Procópio não merece. E o que eu quero? Eu quero que você volte para Cornélio Procópio. Eu não quero que você vá embora de Cornélio, eu quero que você fique aqui. Que os meus amigos voltem. Sim. Entendeu? Que os filhos da população voltem. Porque todo mundo se forma e vai embora. Até quem não se informa, né? E os meus amigos, eu lembro que eles falavam, Thaís, você vai ficar em Cornélio Procópio? Aí não tem nada. Como é que você vai crescer? Aí o que eu fiz? Eu expandi o negócio. Eu não fiquei só em Cornélio Procópio, eu atendo toda a região. Eu atendo sindicatos dos trabalhadores rurais, eu atendo toda a região. Então, eu pego, além dos clientes de Cornélio, eu pego de toda a região, fora das outras cidades, nos estados de São Paulo, de Minas, que eu acabo saindo e buscando também. Então, Thaís, o nosso intuito aqui era conhecer mais esse lado seu, empreendedora, né? As pessoas poder... Porque, assim, eu vejo que as pessoas veem você meio distante, assim, né? Tipo, Thaís, não consegue entender que o coração que você investe hoje é o mesmo daquela menininha que pegava as pedrinhas no e vendia para vender. Porque você tem esse mesmo coração, você só expandiu, né? Sim. E quando chega num certo ponto, que você é um caso de sucesso, né? Em todas essas áreas que a gente conversou aqui. Você é um caso de sucesso na questão dos cavalos, é um caso de sucesso na questão imobiliária, da advocacia a gente nem fala, né? E aí, depois de tudo isso, as pessoas falam, mas ela ganha tanto dinheiro, por que você vai ser política? Né? Vamos pegar um pouquinho agora esse lado e fala pra gente, qual é o maior motivo que a Thaís Takahashi, que é super bem financeiramente, que já mexe com 1001 coisas, né, que tem um conceito, um respeito, que você corre o risco de perder, porque a política é um jogo de xadrez, onde Sim. você pode entrar a Thaís empreendedora e sair a Thaís amaldiçoada, né? É um risco. Eu me preocupei muito com isso. Entendeu? Eu ouvi muito isso das pessoas que entraram na política e falavam isso. Falei, olha, eu entrei e perdi dinheiro. Mas eu acho que aí a pessoa também entrou e fez errado. Sim. Tá? Primeira coisa, gastar dinheiro muito numa eleição. Quem gasta muito dinheiro numa eleição, automaticamente vai entrar num esquema de corrupção. Sim. Porque ninguém investe sem ter retorno. Assim, não tem lógica. Não tem lógica, né? Não tem lógica. É um dos motivos. Então, assim, as pessoas que entraram na política, que tiveram perderam dinheiro, eu acredito que foi dessa forma. E você acha que isso, como eu posso dizer, tem pessoas que, por exemplo, o cara gasta lá um monte de dinheiro para entrar na política e ele já tem dinheiro. E o ser humano sabe que depois do dinheiro vem o poder. Sim. Né? Todo mundo que chega num patamar, né? Que fala, bom, eu tenho dinheiro, eu gosto de viajar, eu faço tudo que eu quero. Eu gosto mais de dinheiro do que de poder. Então, mas assim, o que acontece? Eu ainda não cheguei nesse ponto, espero não chegar. Não, é que na verdade, assim, o que tem acima do dinheiro é o poder, né? Sim. O ser humano, ele nasce com esse desejo de controlar os outros. Então ele consegue dinheiro, depois que consegue dinheiro, ele vai para a parte da política. Eu vejo, tem pessoas que foram excelentes empresários, excelentes empreendedores e entrou na política, acabou com a própria vida dele. Porque assim, a política é um empreendimento a mais. Sim. Porque você não vai entrar na política e continuar dando total atenção para advocacia, para os cavalos, para o seu... na verdade o que vai te tomar um tempo. Não, ela toma, com certeza. Mas o que acontece? Na política,
tá? Eu acho que eu posso devolver aquilo também que eu já tive de retribuição, né? Eu acho que eu posso ajudar nessa questão do desenvolvimento, porque tendo o desenvolvimento da minha cidade e da minha região, automaticamente as coisas que eu tenho também vão bem. Então eu vou ganhar da mesma forma. Sim. E aí o que acontece? Ela vai me tomar tempo, ela não vai permitir que eu me dedique tanto às minhas coisas, mas para fazer as coisas, eu lembro que você falou, precisa de dinheiro. Eu não vejo que a gente precisa tanto de dinheiro, mas eu preciso de uma equipe muito boa. Sim. E é isso que eu consegui montar dentro das minhas coisas. Né? Então, assim, dentro do meu Aras, eu tenho um administrador que é muito bom, que eu posso virar as costas, que eu posso ficar lá 1 ano sem ir e quando eu voltar, as coisas estão funcionando. O meu escritório, eu tenho 42 pessoas trabalhando. Então, assim, eu sei que a minha equipe vai continuar trabalhando com a minha presença ou sem a minha presença. Né? Eu tenho os meus sócios que me auxiliam nisso também. Na minha incorporadora, eu tenho uma gerente que também é muito boa, que sabe as coisas que eu quero e que as coisas que eu gosto. É evidente que um dia na semana eu vou ter que sentar e ver, gente, tá tudo ok? Tá tudo legal? Tá precisando de alguma coisa? Não tá? Não vou abandonar as minhas coisas, mas dá para eu contornar. E por que que eu venho para a política? Eu venho para a política porque eu acredito que o Paraná só vai ser diferente quando os homens de bem tiverem a mesma coragem dos canalhas. Se a gente não tiver essa força de vontade, as pessoas de bem, querer lutar por aquilo que acredita, querer acabar com a corrupção na política, né? Querer acabar com esse esquema de compra de votos, querer fazer uma política diferente do que os outros fazem, a gente não vai conseguir mudar a política. A política vai sempre ser gerida por pessoas que são canalhas. Eu costumo dizer, não generalizando. Sim, eu Né? costumo Mas a gente dizer- sabe que a maioria é assim. Eu costumo dizer muito para as pessoas o seguinte: isso começou em 1500. A ideologia, por exemplo, que eles foram fundar os Estados Unidos, né? E a ideologia que fizeram para o Brasil. Eu gosto um pouco de história, então vamos colocar. Nos Estados Unidos, quem que foi para os Estados Unidos? Foi os líderes religiosos, que seriam ali os metodistas, batistas e presbiterianos, né? A parte dos maçons também, que foi para os Estados Unidos. Então eles foram com o intuito de criar uma nova terra, uma terra de liberdade. O Brasil é um país que veio do extrativismo. O Brasil próprio é corrompido. Sim. As pessoas, elas já se corrompem numa fila de banco. O político é Elas reflexo se da corrompem, população. As pessoas querem ganhar no troco, as pessoas... É como você disse, as pessoas às vezes não querem perder. E você não acha que você, essa pessoa que desde criancinha tinha a ideia de ser uma empreendedora, esse coração devoto aos cavalos, como eu posso dizer, você também se dedicou muito à advocacia. Você não acha que às vezes, né, você sendo essa pessoa, né, que faz tanto bem, que, por exemplo, você já tem 40 funcionários no lugar, tem mais um tanto no outro, tem no seu Aras, e daí você vai entrar para política. E com esse intuito, que eu já vi muitas pessoas que entrar de acabar com a corrupção. Você acha que tem algum risco de você se corromper no meio? Cara, eu conversei com um amigo meu, advogado, em Londrina, que é o Elisandro Pelim. Ele foi presidente da OAB. E ele é totalmente contra o PT. Totalmente contra o PT. E ele falou assim pra mim, ele falou, Thaís, a gente critica, né, a corrupção, a gente fala mal das pessoas que são corruptas, mas uma hora eu parei e pensei assim, se eu tivesse no lugar do Lula, com não sei quantos trilhões, será que eu não ia me corromper? Né? Então, assim, falar pra você que eu não vou me corromper, eu acredito que eu não vá pela base que eu tenho. Mas eu acho que eu tenho que vigiar. Eu acho que eu tenho que cuidar. Porque o caminho da vida da gente é assim. A gente tem que vigiar. Deus sempre falou, vigie, cuide.
Então eu acho que a gente tem que se cuidar nisso. Porque ele sendo totalmente contra o Lula, contra o PT, ele me falou isso. E aquilo, eu até falo pra minha equipe, eu falo, gente, eu tô entrando pra política pra ser diferente. Sim. Se em algum momento vocês que são da minha equipe perceberem que eu estou desandando do caminho, por favor, me puxe. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu nunca participei da política. Eu não sei o que vão me oferecer. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E você, como advogada, você não tem uma ideia de que quando você entrar, você vai ter que fazer muitas negociações. Com certeza. Porque se você não Com negociar... certeza. Eu, não vou, eu tô você fora. tá Se eu for fora. oposição, eu tô fora. Então, né? Primeira coisa que eu já percebi, assim, eu tenho que saber caminhar. Tem que saber. Eu tenho que saber andar nas pedras. É evidente que eu vou ter que negociar. Vou ter que saber lidar com isso. Tem coisas que eu não vou gostar, tem coisas que eu vou ser contra. É evidente. Mas tem coisas que eu vou ter que saber negociar. Sim. Né? Não é fácil. Eu nunca participei disso, eu não sei como é. Então, Mas eu vou ter que ter esse jogo de cintura como é dentro de um processo normal. Sim. Eu tenho que, às você vezes, já- muitas vezes, já negociar. tem uma- Às vezes eu tô abrindo mão de um direito de um cliente, mas que eu sei que para ele, mesmo ele perdendo, ele tá ganhando. Entendeu? Então, assim, eu vou ter que saber ter esse jogo de cintura para poder fazer o melhor pela minha cidade, pela minha região. Eu fui esses dias para Bandeirantes. Bandeirantes tá super desenvolvido. Sim. Agora com o Morro dos Anjos, né, sendo construído ali com o São Miguel Arcanjo, né, esse turismo religioso está sendo muito explorado. Daqui a pouco nós vamos deixar de ser a cidade polo. Cornélio Procópio era maior que Londrina, se eu não me engano. Era né? maior que Londrina, E Londrina sim, se sim. despontou. Despontou. Mas por quê? Porque tem pessoas ali que abraçam a causa, Teve pessoas foram de deputados Londrina que foram, estaduais, sim. deputados federais, né, da própria cidade. Então são coisas que a gente precisa começar a pensar para tentar fazer o desenvolvimento. Não vou salvar o mundo, mas nos 4 anos de caminhada, se eu tiver oportunidade de pelo menos fazer aquilo que eu tenho de proposta, eu já ganhei aquilo que eu desejava. Sim, Né? legal. Se eu conseguir o curso de Nesses 4 medicina, anos, você fazer o mesmo sucesso que você fez com os cavalos, com o escritório de advocacia. é a tentativa. E se não fizer, tem que trocar, tem que dar oportunidade para outro. E é assim que a gente tem que pensar. Sim. E é isso aí. Pô, foi muito legal esse bate-papo. Espero a gente vir em outra hora, porque assim o tempo também não é tão grande, né? Se fosse falar de tudo que você faz, a gente ficaria aqui 2, 3 dias. Não, legal. Então agora eu queria que você falasse pra gente com uma palavra só. Quem é a Thaís Takahashi? É uma pessoa que tem coragem. Coragem? Legal. E é isso aí. Assim a gente finaliza mais um Birdcast. Com uma pessoa de coragem, veio falar um pouco de como foi a sua vida e como aquela criancinha que vendia cristais na rodoviária velha hoje está querendo representar a gente na Câmara dos Deputados.